Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti, esse é o canal Física na Bagagem e hoje um vídeo diferente, um vídeo em especial para os meus novos estudantes que estão ingressando aí na sua jornada acadêmica com a física e estão preocupados em como fazer uma boa resolução para ir bem na prova. Então eu vou mostrar tanto esteticamente quanto taticamente o que o estudante precisa ler do problema, tirar e ver as variáveis relevantes, fazer aqueles desenhos esquemáticos para fazer o que a gente chama de modelagem matemática. Então, eu estou muito mais preocupado com o entendimento da questão e não de que fórmula eu uso. Então, a ideia vai ser essa: é uma aula de base de resolução de exercícios, mas que tem o fundamento de que o aluno pense no porquê ele sabe o que ele sabe, não automaticamente jogar um monte de letrinhas lá que ele só decorou uma vez e vai esquecer depois de fazer a prova. A ideia não é essa, tá bom? Então, se você caiu aqui de paraquedas, é uma aula para estudantes de nível básico e a gente vai falar a respeito da condução de calor, mais especificamente da lei de Fourier. Bora pro vídeo? Então, gente, preparei para vocês aqui um materialzinho rápido para falar da condução de calor. Se vocês prestarem atenção, eu tenho uma barrinha aí e aqui de um lado eu tenho fogo, então vou ter aquela região que a gente chama de região mais quente. Desse lado eu tenho a região mais fria, representada pelo meio ambiente. E aí o que a gente tem? A gente sabe que calor é aquela energia térmica em trânsito, que vai sempre do lugar quente para o lugar mais frio. Então, a chama passando energia térmica. E o que vai acontecer? Ela vai começar a agitar as moléculas da barra aqui. Essas moléculas que estão representadas microscopicamente num aumento aqui, ó, você está vendo que elas estão vibrando, elas estão ganhando essa energia e estão aumentando sua energia de vibração. Essa vibração dessa camada molecular acaba atritando e impactando as moléculas da camada molecular subsequente. E assim como o próprio nome já diz, o calor vai sendo conduzido da região de maior energia térmica para a região de menor energia térmica. Como a energia térmica tem a ver com o movimento das partículas, a gente pode chamar também de energia cinética. Por isso que você está vendo aqui alta energia cinética e a condução é para a região de menor energia cinética. Essa energia ela é transferida por conta das colisões atômicas e dos elétrons que estão ali se batendo. Como características da condução, a gente pode elencar as seguintes. Então, primeiro, vou dizer que aquela transferência de calor que vai de molécula para molécula, de camada molecular para camada molecular, se você preferir. Além disso, vou dizer que a condução ocorre em geral nos sólidos. E quando eu digo ocorre em geral nos sólidos, estou querendo dizer que ela também ocorre nos líquidos e nos gases. Mas você precisa saber que ela necessita de um meio material. Quando eu estou dizendo meio material, eu estou dizendo justamente que eu preciso de moléculas, seja de um sólido ou seja de um fluido. Fluido na física, líquidos ou gases. E quando eu digo que eu preciso de moléculas, automaticamente eu estou dizendo que ela não ocorre no vácuo. Não vou ter como transferir de camada molecular para camada molecular. E, finalmente, essa condução, essa transmissão de calor, ela obedece à lei de Fourier. Bem importante para nós. Vou deixar aqui, ó, nosso assunto de hoje, a famosa lei de Fourier. O que mais você precisa saber? Bora lá para tal lei de Fourier. Antes de falar um pouquinho da lei de Fourier, é legal também a gente saber a definição de fluxo de calor, que é uma ideia recorrente na física. Fluxo a gente usa aquela mesma letra do conjunto vazio, φ, maiúsculo. E o fluxo é uma ideia bem recorrente, né, pessoal? Se você pensar assim, fluxo de carros no pedágio, então a gente vai dizer, eu tenho 200 carros passando por hora nas cancelas do pedágio, fluxo de sangue nas veias e artérias, eu tenho, sei lá, vou chutar um número qualquer aí, 2 ml de sangue passando cada minuto.
em alguma veia ou artéria, se você pensar no fluxo de elétrons por um fio, que a gente chama de corrente elétrica, a gente vai medir também o número de elétrons, né, ou o número de portadores de carga elétrica passando a cada segundo. Então, essa ideia de passagem de alguém por algum lugar, tendo que você sempre contabiliza o número de quantos corpos, quantas partículas, ou seja lá o que estiver passando por alguma área, e você cronometra a cada segundo. Essa ideia a gente vai usar muito na física. E como a gente está falando do calor, que é energia térmica em trânsito, como é que ficaria essa definição de fluxo? Ficaria assim, ó. O fluxo de calor, ele é quem está passando, que é a quantidade de calor, pelo tempo do relógio. Isso como nossa primeira ideia que justamente saiu da definição de fluxo. E, como vocês lembram, eu tenho uma prática que é fazer o estudo das unidades com aquela dica. Se a formulinha é uma divisão, a unidade também será uma divisão. Na primeira lacuna, eu costumo colocar as unidades do Sistema Internacional de Unidades. E Sistema Internacional, unidade de energia, calor, é joule, e unidade de tempo é segundo. Acontece que a física apelidou o joule por segundo de watt. Agora, você pode ter também unidades usuais, por exemplo, para energia caloria, para tempo minuto. Então, eu vou chamar de sistema usual. E o sistema usual, aí eu tenho 1 milhão de possibilidades. Então, essa é a definição do fluxo de calor. Já lá na lei de Fourier, coloquei uma parede aqui, separando dois ambientes, onde essa região do ambiente quente, essa região que você está vendo aqui do ambiente quente, eu coloquei temperatura T1, mas vou colocar assim, ó, temperatura T1 é a temperatura maior, já que ela está no ambiente mais quente. E a temperatura T2 vai ser a temperatura do ambiente frio, portanto, a temperatura menor. Eu prefiro usar θ, a temperatura, mas tanto faz. Então, quando você fizer, é mais ou menos um delta θ, porque o que eu vou chamar de delta θ, nesse caso específico da lei de Fourier, na verdade vai ser temperatura maior menos temperatura menor. Vamos lembrar que um delta ele pode ser negativo se houver uma queda de temperatura, mas nesse caso específico a gente sempre vai pegar o número maior e subtrair o número menor. Tem livros que até escrevem assim, ó, módulo da variação de temperatura, certo? E já vamos fazer o estudo das unidades. A gente sabe que no sistema internacional a unidade de temperatura é o Kelvin e no sistema usual a unidade de temperatura é o grau Celsius, tá? Mas acontece que se você lembrar lá das aulas de escalas termométricas, a gente tinha uma história mais ou menos assim que eu vou rever também. Se você pensar no nosso termômetro mais famoso, que é o termômetro em graus Celsius, se comparado ao termômetro em Kelvin, aí a gente vai lembrar dos pontos fixos. A Celsius vai de 0 a 100 e a Kelvin, onde é 0, na Celsius vale 273. E aonde é 100, o segundo ponto fixo, também chamado de ponto de vapor ou ponto de ebulição, 373. E o 0 da Kelvin é mais para baixo, aquele que a gente chama de zero absoluto. E lembrando dessa história toda, você vai recordar que eu tinha uma regrinha que era assim, ó, eu passava um traço naquilo que eu vou chamar de temperatura menor ou mínima e depois no que eu vou chamar de temperatura maior. Então, aqui eu tenho a temperatura mínima e aqui eu tenho a temperatura máxima. Se a gente fizer uma proporçãozinha, que era pedacinho está para pedação, assim como pedacinho está para pedação. A gente vai notar que toda vez que eu falo pedacinho, é o de cima menos o de baixo, né? Temperatura máxima menos a temperatura mínima, ou temperatura final menos inicial, nesse caso, seria
uma variação da temperatura em graus Celsius. Está para o pedação, que seria 100 menos 0. Esse 100 menos 0 vai dar 100. Assim como lá na escala Kelvin, se eu pegar esse pedacinho, eu estou pegando a temperatura em Kelvin final menos a temperatura em Kelvin inicial. E se eu fizer pedação, eu estou pegando 373 menos 273. Então aqui, ó, temperatura máxima menos a mínima é a variação da temperatura em Kelvin. Variação da temperatura em Kelvin. E se a gente fizer 373 menos 273, vai dar os mesmos 100. É por isso que a gente pode simplesmente simplificar esse 100 e dizer que uma variação de temperatura na escala Celsius é igualzinho uma variação de temperatura na escala absoluta, ou seja, na escala Kelvin. Isso vai ajudar muito a gente, porque se a gente tiver simplesmente uma variação de temperatura em graus Celsius, eu não vou precisar me preocupar em transformar na escala Kelvin. Perfeito? Então, só chamando atenção para as temperaturas. E aí a gente vai, então, falar de como é que o calor é transportado desta região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, ele vai ter que atravessar a parede de um lado para outro. E aí a gente vai pensar assim, pensando nessa área, quanto maior for essa área, mais passagem eu tenho. Se você pensar isso como uma porta e vão passar pessoas, quanto maior a área da porta, maior o fluxo. Então, se eu falar área e fluxo são diretamente proporcionais, que significa que se eu aumentar a área, eu aumento a passagem. Se eu diminuir a área, eu diminuo esse fluxo de energia térmica. Agora, se a gente pensar no parâmetro espessura da parede, quanto maior a espessura da parede, mais camadas a energia térmica vai ter que atravessar. Mais camadas, né, para passar de camada molecular para camada molecular, vai demorar, porque eu tenho que ir agitando as partículas de uma camada, que vão agitar as da outra, que vão agitar as da outra, até chegar na outra face. Então, aí você viu que a espessura aumenta, o fluxo de calor diminui e vice-versa. Vou ter um outro fator aí, que é a condutividade térmica do material. Tem materiais que são bons condutores de calor e tem outros que são isolantes de calor. A lei de Fourier vai dizer o seguinte, então vamos lá, colocar aqui a tal lei de Fourier, que vai calcular o fluxo não através da definição, mas através de alguns parâmetros da parede, né? Então, eu vou poder calcular o fluxo. A gente já viu que quanto maior a área, maior o fluxo. Quando são diretamente proporcionais, você sabe que vai lá na parte de cima da formulinha. Diretamente proporcionais, esse cara aumenta, esse cara aumenta. Já a espessura vai aqui embaixo, né? Porque se eu aumentar a espessura, eu diminuo o fluxo. Então, vamos colocar ali embaixo a espessura da parede E. Se for uma parede, a gente chama de espessura. Muitas vezes é uma barra. Se for uma barra, a gente chama de comprimento. A física usa L para o comprimento, tá? Então vai depender da situação, tanto faz. Aqui às vezes aparece E, às vezes aparece L, isso não muda nada. Aqui a gente já viu que a gente vai fazer uma variação de temperatura, mas não é bem uma variação de temperatura, porque esse número nunca pode ser um número negativo, então é sempre temperatura maior menos temperatura menor. Vou colocar como modo e eu tenho uma dependência do material, que é a condutividade térmica do material. Então, tá aqui, a gente tem a nossa famosa lei de Fourier. Pronto, tá aí. Legal a gente fazer também, como sempre, o estudo das unidades de medida. Para fazer o estudo das unidades de medida, primeiro vamos fazer a nossa legendinha. Esse K é a condutividade térmica do material, como está escrito aqui no desenho, mas tem livros que vão chamar de condutividade térmica. Isso é uma dependência do material, mas vocês estão vendo que está na parte de cima, e quando está na parte de cima é aquela história. Se você aumenta esse cara, você aumenta o fluxo.
o que significa dizer que se a gente tem um K elevado, isso representa um bom condutor de calor. Se eu tenho um K reduzido, isso representa um isolante térmico, tá bom? Deixa aqui um buraco para a gente estudar a nossa unidade do K. Vou deixar bem grandão assim mesmo para a gente fazer um bom estudo. A é a área. Essa área eu vou ter duas possibilidades e eu tenho a variação de temperatura, que é o delta de temperatura em módulo, variação de temperatura em módulo, e que mais? O E, né, de espessura da parede. E aí a gente vai para o nosso estudo das unidades de medida. Então, primeiro, turma, é aquela história da gente pegar a unidade de medida do sistema internacional. Para a área, metro quadrado, né? Para a área, metro quadrado. Para a variação de temperatura, eu não vou colocar porque eu já coloquei aqui em cima. É o Kelvin. Já coloquei aqui em cima, então a gente não precisa desse estudo. Para a espessura é uma distância. Então também é metro, tá bom? Fica faltando a unidade do K, que já já a gente vai ver. Agora, a área pode ser que esteja em centímetro quadrado. Você vai pegar. E a espessura, centímetro. Então, a gente precisa ter alguma mobilidade para conseguir transformar de centímetro para metro, de centímetro quadrado para metro quadrado. Como é que a gente faz esse estudo das unidades? Então, vou aproveitar esse cantinho aqui para a gente fazer o estudo das unidades. Vamos abrir uma divisãozinha aqui. E aí, é o seguinte. Se eu tenho lá 1 centímetro, o que você tem que lembrar? Que 1 centímetro, ele é uma fração do metro. Ele é 1 metro dividido em 100 partes. Mas eu costumo fazer o 100 desse jeito. Aí a matemática me permite pegar esse cara daqui e jogar lá para cima, desde que ele troque o sinal do expoente. É o que eu vou fazer, turma. Eu vou jogar ele para cima. Jogando ele para cima, ele troca o sinal do expoente, ele vira, então, 10 elevado a menos 2 metros. E do outro lado, a gente só copia o 1 centímetro, certo? E aí, eu cheguei na minha primeira relação matemática importante. E já vou pegar essa relação matemática importante e vou copiar duas vezes para mostrar duas coisas legais. E vou copiar outra aqui. Porque isso você vai usar em todas as frentes. Vai usar na física 1, na física 2, eventualmente na física 3, enfim. Em todas as áreas da física você vai precisar dessa conversão de unidade. Então é comum a gente fazer isso aqui, ó. Se eu quero essa aqui, você não pode esquecer mais, ó. Toda vez que aparecer centímetro e você quiser passar para metro, basta você escrever um 10 a menos 2, onde tiver escrito centímetro, que você já converteu. Agora, se a gente aproveitar desta mesma conversão, que vai ser nossa conversão de base, e a gente elevar os dois lados ao quadrado, a gente vai chegar num outro fator de conversão, que é 1 centímetro quadrado, isso quando eu tiver área, é o equivalente a 10 a menos 2 ao quadrado, que vai ser 10 a menos 4 metros quadrados. E aí eu já tenho outra conversão bem importante. Eu vou deixar aqui para a gente não esquecer. Vou mudar a cor. Pronto. Vou deixar em preto. Vou destacar minha nova conversão. Guarda no bolso. Que mais? Agora, pode ser volume também. E se for volume, aí eu vou elevar os dois lados ao cubo. E elevando os dois lados ao cubo, a gente vai ter mais uma conversão importante. E essa conversão agora vai ser assim, ó. Vai ser 1 ao cubo é 1, centímetro ao cubo, centímetro cúbico. 10 a menos 2 ao cubo, 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. E eu vou guardar isso aqui no bolso também como conversões importantes, certo? Então, vamos fazer pinguinho nas conversões que você não pode esquecer jamais a partir de agora. Então, você tem uma conversão importante aqui, você tem uma conversão importante aqui para a área e uma conversão importante aqui para volume. Existe ainda uma outra conversão importante, que é quando aparecer, por exemplo, o tempo em horas. Você vai ter que lembrar que 1 hora é igual a 60 minutos.
Beleza. E aí, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, copia esse 60 e a gente sempre encara a unidade de medida, como eu falei para vocês em aula, como uma conta de vezes. Então, no lugar de minuto, agora eu vou substituir o equivalente de minuto, só que em segundos. Então, onde está escrito 1 minuto, eu troco por 60 segundos. E se a gente fizer essa continha, a gente vai ter mais uma conversão importante, que é 1 hora equivale a 3.600 segundos. Mais uma conversão importante para a nossa lista de conversões. Então, eu vou deixar aqui essa parte de conversões de unidades. Bem importante. E para finalizar essa primeira parte, a gente queria as unidades da condutibilidade térmica do material, do K, né, pessoal? Para a gente ter as unidades do K bonitinhas, deixa eu fazer aqui a minha lei de Fourier, que era a unidade do K, deixando mais forte aqui, ó, a lei de Fourier, espessura. Então, um dos jeitos para eu descobrir a unidade do K é o seguinte, vamos isolar esse K nessa formulinha aqui, ó. Isolando esse K, vamos deixar ele aqui. Tudo que está do outro lado, você mantém do outro lado. Por exemplo, o fluxo está do outro lado. Você deixa lá o fluxo. Aí a espessura, você viu que a espessura está dividindo. Então, vai passar para lá multiplicando. É o que eu vou fazer. Então, vamos passar a espessura multiplicando. E aí você viu que tanto A quanto o módulo da variação de temperatura estão multiplicando. Então, eles vão passar para o outro lado, dividindo. Quando a gente faz isso, a gente não só achou uma formulinha, tá? Como também a gente consegue fazer o estudo das unidades de medida, porque a gente vai perceber o seguinte, a unidade de medida da condutibilidade térmica do material vai ser assim, ó. Isso vai ser igual, vamos lá, passei o travessão, fluxo, a unidade do fluxo está ali em cima, vamos buscar a unidade do fluxo, olha lá, ó, joule por segundo, esse joule por segundo vou levar lá para baixo, tá? Vou levar esse joule por segundo. Então, tá aqui, ó, vou deixar joule por segundo, vezes a espessura está aqui em metros, então, em metros, beleza, dividido pela área, essa área vai entrar em metros quadrados. E a variação de temperatura no sistema internacional Kelvin, a gente viu que Celsius e Kelvin tanto faz. Mas aí eu consigo cancelar metro de cima com metro quadrado de baixo. E aí a unidade final fica assim, ó. Ficamos com joule por segundo metro Kelvin. Então vou colocar aqui, ó, joule por segundo metro Kelvin. Lembra que quando é tudo junto, eu leio numa pancada só, né? Segundo metro Kelvin, quando é conta de vezes. Quando é divisão, a gente fala por. Mas a gente sabe também que joule por segundo, eu posso substituir por watt. Então, fica assim, ó. Onde está escrito joule por segundo, eu posso dizer watt por metro Kelvin. Isso daqui, ó, são as unidades possíveis do sistema internacional da condutibilidade térmica. Ou a gente pode ter uma unidade completamente fora disso, num sistema usual qualquer, aí eu tenho várias possibilidades, mas uma das possibilidades é, ao invés de joule, caloria. E aí pode ser segundo, por exemplo, centímetro, grau Celsius. Também é uma possibilidade que a gente vai ver nos exercícios. Tudo bem, turma? Vale o seu joinha aí, ó? Vale o seu joinha? O que você acha? Vale uma chuva de likes? Chuva de likes para você, ó? Chuva de likes. Tá bom? Essa é a primeira parte. Daqui a pouco a gente volta para fazer os exercícios. Beleza? Então, acompanha aí que já vem um outro vídeo, agora sim, da resolução de exercícios. Beleza, pessoal? É isso aí por enquanto. Fique esperto, chuva de like aí, comenta, manda para o seu amigo que está desesperado para a prova. E é isso. Até mais.